Como foi pra você começar? Como foi esse começo? Porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Você falou assim, eu quero entender mais. Uhum. Aí você foi atrás, né? Você também deu o primeiro passo. Sim. E você já falou, né, que não é unilateral. Não é uma coisa só do Espírito Santo. A gente tem que clamar e aí ele vem e responde esse clamor. Ele atende a nossa fome. Mas o primeiro passo para tudo é Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, você não sabe, você não conhece a Deus, você não conhece o caráter de Cristo, você não conhece o jeito do Senhor, você não sabe os feitos dele, você não sabe as coisas que... Você não consegue contar a história daquele que supostamente é quem você mais ama. Então a gente precisa conhecer a história do amado da nossa alma. E Deus, ele, pelo menos da minha alma, ele é o amado, entendeu? Eu não amo a Deus só com o meu espírito, eu amo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu corpo. Eu amo a Deus com o meu corpo a ponto de eu jejuar para realmente ter mais do Senhor. Eu amo ele com a minha alma, tipo, eu realmente conheci Jesus como meu noivo, eu sou apaixonada por Jesus. Não é nada a ver com religião, não é nada a ver com uma junção de regras que eu tenha que seguir. O Espírito Santo, ele vem e compele a gente a fazer aquilo, né? Mas a forma da gente conhecer a Deus é através da Bíblia. Então você começou a ler muito a Bíblia. Primeira coisa, cara, quando eu vim pra Jesus, a fome pela palavra dele veio, né? E Jesus, ele é a palavra encarnada de Deus, a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Então eu comecei... E aí uma coisa que eu falo assim, se você não conhece Jesus na Bíblia, na palavra escrita, se você não conhece a Deus ali, se você não consegue ouvir a Deus ali, você ainda não está pronto para ouvir Deus fora. Calma. Uau. Primeiro conhece a Deus na palavra escrita. Ouve a Deus nos versículos, ouve Deus nas entrelinhas, deixa o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras e o intérprete das Escrituras, te revelar as Escrituras. Porque não só as Escrituras, que são completamente santas, sagradas, foram inspiradas pelo Espírito Santo, ele escreve através de homens, mas ele também nos capacita a entender aquilo que ele escreveu através daqueles homens. Então, ele interpreta. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, me alimentar daquilo que é carne para mim, né? É comida sólida para mim, eu vou crescendo em conhecimento, eu vou crescer. Aí a verdade da palavra começa a me confrontar também. Eu vou passando pelo processo de santificação, que é o próprio Espírito de Deus que faz em nós, o Espírito Santo opera o processo de santificação em nós. E aí, nisso, Deus vai falando, cara. Você tá lendo a Bíblia, você não tem como não ser lido por ela também, né? Então, você vai começando a ouvir a voz do Espírito Santo aí. E aí, conforme você vai ouvindo aí, e vai se confirmando, você ouve um versículo para uma pessoa, que se você tem medo, se você tá na dúvida de dar uma palavra para alguém ou ouvir alguma coisa mais específica, dá um versículo, porque o versículo já é a palavra de Deus, então não tem erro aí. Mas então, leia a Bíblia, e aí conforme você vai lendo a Bíblia, você vai conseguindo ouvir e dar ouvidos a essas inclinações do seu espírito, mas você tem tipo um histórico com Deus, e você tem conteúdo já espiritual da Bíblia dentro de você, e você consegue interpretar a partir daquilo, sabe? Então, a primeira coisa, a gente precisa ter muita Bíblia dentro da gente. Não é por obrigação, mas pensa só. Se você conhece, por exemplo, Ayrton Senna, cara. Você gosta do Ayrton Senna. Cara, ele é um cara que te inspira muito. O que você vai fazer? Eu quero ler sobre Ayrton Senna, eu quero ver vídeos sobre Ayrton Senna, eu quero ver como é que foi o trajeto da carreira dele, eu quero conhecer mais dessa pessoa que tanto me inspira. Quanto mais Deus... Aquele que te salvou, aquele que, tipo assim, o único Deus de qualquer religião que possam falar por aí, é o único Deus que se fez homem. Uau. Nenhuma outra religião, o Deus daquela religião se submete a uma... nossa natureza. Exatamente, nenhum desce degrau. Jesus é o único, cara, que é enviado pelo Pai, ele encarna como homem, ele se faz homem, sua natureza 100% Deus, em sua operação enquanto em terra 100% homem, dependente do Espírito Santo, né? Então, até Jesus foi dependente do Espírito Santo, a gente também precisa ser, né? Mas esse é o Deus que morreu, cara, ele venceu a morte, ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, ascendeu aos céus, cara, e hoje ainda está advogando no céu por cada um de nós aqui, e é por causa do sacrifício de Jesus que a gente pode chamar Deus de Pai, que a gente pode chamar Deus de amigo, que a gente pode chamar Jesus Cristo do nosso irmão, por causa desse sacrifício, né? Então, quando você vê tudo isso, cara, o que acontece? Você tem fome por conhecer esse Deus louco, com todo respeito, eu falo essa palavra, mas é loucura, não faz sentido. Então, essa fome, esse desejo por conhecer Ele, e aí você só conhece a Deus pelo Espírito
espírito que busca e sonda todas as coisas e faz elas conhecidas a nós. Então, é o próprio Espírito de Deus que nos dá fome por mais de Deus e também sacia essa fome, mas ele sacia a fome de um jeito que a gente continua cada vez tendo mais fome. Uau, mas não porque a gente tá passando fome, mas é porque, caraca, não tem como eu parar de comer desse Deus, não tem como eu me limitar. Porque ele é um Deus eterno, ele é um Deus completamente infinito, né? E é o buraco do tamanho da eternidade que cada um tem dentro de si, né? Assim como tá em Eclesiastes, né? Todo ser humano ele tem um anseio pela eternidade. E é só o Espírito Santo que preenche. Falei muito, né? Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like.